Se eu te fizer uma pergunta simples, talvez desconfortável, quantos problemas você teve hoje, que nunca viraram realidade? A gente chama de vida, mas muitas vezes é só uma sala de controle mental criando urgência onde não existe. O maior vício moderno não é açúcar, não é dopamina, é fabricar problema. Eu não tô falando de negar dificuldades reais. Eu tô falando de uma coisa mais sutil. O hábito de transformar qualquer situação em ameaça e qualquer incerteza em catástrofe. E aí você vive cansado, tenso, sempre correndo atrás, mesmo quando nada está te perseguindo. O problema não é a vida, é a mente tentando te proteger de um perigo imaginário. Vamos separar as coisas com clareza. Existe a situação, uma conta, uma conversa difícil, um prazo, uma dor no corpo, uma decisão. E existe o problema. A história mental em cima disso. Situação é fato. Problema é fato. Plus, ruminação. Plus, medo. Plus, tempo psicológico. Quando você mistura isso, você não resolve. Você entra em modo sobrevivência. E tem um detalhe cruel. A mente é extremamente convincente. Ela fala com a sua própria voz. Ela usa as suas memórias. Ela usa a sua lógica. E ela te dá a sensação de que pensar mais vai resolver. Só que, muitas vezes, pensar mais só aumenta a névoa. Pensamento excessivo não é inteligência. É ansiedade bem articulada. Do ponto de vista da neurociência, isso faz muito sentido. O cérebro não foi desenhado para te deixar em paz. Ele foi desenhado para te manter vivo. Então ele prioriza detectar ameaça, prever risco, economizar energia. Quando você entra em ruminação, você aciona redes cerebrais ligadas à autorreferência e simulação de futuro, como se você estivesse ensaiando a vida em vez de viver. O corpo entende isso como perigo e responde com tensão, aceleração, insônia, irritação. Percebe a armadilha? Você imagina um futuro ruim. O corpo reage como se fosse real, e essa reação vira prova de que o futuro ruim é real. É um círculo perfeito. A mente cria o alarme. E depois aponta o alarme como evidência de incêndio. Antes de continuar, se esse vídeo te ajudar a entender melhor a sua mente e os seus pensamentos, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente e demonstra a relevância do assunto. Mas vamos voltar ao raciocínio. Deixa eu te dar 3 exemplos cotidianos em que isso acontece o tempo todo. Exemplo 1. Uma mensagem que você envia e a pessoa não responde. Situação. Silêncio. Problema. Eu disse algo errado. Ela me odeia. Vou perder essa oportunidade. Ninguém me respeita. Em minutos, você constrói um filme completo com trilha sonora. E o mais assustador, você sente no corpo como se fosse verdade. Exemplo 2. Dinheiro. Situação. Números. Problema. Eu nunca vou conseguir. Eu sou um fracasso. Vai dar tudo errado. Eu tô atrasado na vida. Observe como o problema não é a conta. É a identidade que você cola nela. Quando você transforma um desafio em identidade, você deixa de ter um desafio e passa a ter uma prisão. Exemplo 3. Saúde e corpo. Situação. Um sintoma, uma dor, um exame. Problema. É grave? Vai piorar. Eu vou perder tudo. Não vou dar conta. Claro que você deve cuidar, investigar, tratar. Mas a mente costuma acrescentar o veneno do tempo. Ela dá um passado. Isso vem de anos. E um futuro. Isso vai me destruir. E aí a sua atenção vira combustível do medo. E aqui entra a virada do vídeo. O antídoto é quase ridiculamente simples, mas não é fácil. Você precisa aprender a separar situação de problema. E o método que eu vou te propor hoje é um corte na raiz, porque ele interrompe exatamente o que alimenta a ruminação. Tempo psicológico é identidade. O método é uma pergunta, só uma. E eu quero que você grave como se fosse um botão de emergência. O que há de errado agora, neste exato momento? Não amanhã, não na próxima reunião, não quando aquela pessoa responder. Agora. E antes que você responda mentalmente com uma lista, eu vou te pedir honestidade brutal. Neste exato segundo,
Você está em perigo real? Tem uma ameaça concreta acontecendo aqui? Porque a maioria das vezes a resposta é não. Existe desconforto, existe incerteza, existe tarefa, existe emoção. Mas não existe problema no sentido dramático que a mente cria. Quando você faz essa pergunta do jeito certo, duas coisas acontecem. Primeiro, sua atenção volta do futuro imaginário para o presente real. Segundo, a situação começa a ficar manejável. Você sai de minha vida está desmoronando e entra em o que eu posso fazer agora? O agora não é um conceito bonito. É o único lugar onde existe alavanca. Repara como a mente odeia isso, porque o problema dá uma sensação estranha de controle. Se eu me preocupar muito, eu vou evitar. Só que preocupação não evita. Ela só treina o seu cérebro a enxergar ameaça. É aqui que entra um conceito importante. Seu cérebro filtra a realidade. Aquilo que você procura, você encontra. Se você procura sinais de perigo, você vira um detector profissional de perigo. Se você procura falhas em você, você vira um colecionador de provas contra si mesmo. Então, eu quero te ensinar a fazer essa pergunta com técnica, para não virar mais um exercício mental. Faz assim. Primeiro, para por 2 segundos e percebe sua respiração. Não precisa mudar, só percebe. Segundo, sente o corpo por dentro, mandíbula, peito, barriga. Terceiro, pergunta: o que há de errado agora? E observa o que vem, sem argumentar, sem justificar. Talvez você perceba. Tem tensão no peito. Isso é real. Talvez tem medo. Real. Talvez tem uma tarefa que eu estou evitando. Real. Percebe a diferença? Você saiu da novela e entrou no dado. Quando você troca história por sensação e ação, a mente perde o palco. Agora vamos converter isso em resolução prática. Se o que há de errado agora é uma tarefa, você faz a menor ação possível que destrava. A menor. Abrir o e-mail. Anotar 3 pontos. Marcar a consulta. Mandar a mensagem objetiva. Separar um documento. A mente ama metas gigantes porque metas gigantes dão desculpa para não agir. O presente pede um passo pequeno. E se o que há de errado agora não é tarefa, é emoção? Aí você não resolve com pensamento. Você resolve com presença. Você dá nome simples. Medo, tristeza, irritação. E em vez de discutir com isso, você sente no corpo por 20 segundos. Sem história. Porque emoção é energia em movimento. Quando você não alimenta com narrativa, ela muda de forma. Isso é importante. Sentir não é se afundar. Sentir é parar de fugir. Fuga emocional é cara. Ela vira compulsão, distração, excesso de tela, excesso de comida, excesso de controle. Aquilo que você não sente te controla. Aquilo que você sente com consciência se transforma. Você pode estar pensando: ok, mas meus problemas são reais. E alguns são. Só que a pergunta continua funcionando. Porque ela não diz não existe nada. Ela diz: o que existe agora? E a resposta costuma vir em 3 categorias. Ou é algo que você aceita, ou é algo que você faz. Ou é algo que você conversa com alguém de forma clara. Esse triângulo muda tudo. Vamos aplicar em um cenário tenso. Você está com uma conversa difícil marcada. Sua mente começa a ensaiar respostas, prever ataques, reviver discussões antigas. A pergunta, o que há de errado agora? Te traz de volta. Agora você está sentado, respirando, sem discussão acontecendo. Então, em vez de sofrer 2 vezes, você usa o presente para se preparar de verdade. Escreve 3 frases objetivas, decide um limite e encerra a preparação. O resto é filme. E aqui vai uma frase que vale como corte, porque ela dói de tão verdadeira. Você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo uma simulação. Simulação não paga boleto, não cura relação, não melhora a saúde, mas ela drena sua energia. E energia drenada vira dias repetidos. Outra frase. Problemas são o jeito da mente transformar o agora em inimigo.
Quando você faz do presente um inimigo, você cria resistência. E resistência vira negatividade. Negatividade vira mais ruminação. E ruminação vira mais provas de que a vida é pesada. Não é uma maldição, é um circuito. Então a prática é essa. Você não vai tentar controlar a mente com força. Você vai retirar o combustível. E combustível é atenção. Toda vez que você percebe que entrou no modo problema, você volta para respiração, corpo, pergunta, ação mínima. É simples, repetível, treinável. Agora eu quero propor um desafio, porque sem desafio isso vira só mais um conteúdo que você concorda e não muda nada. Desafio de 24 horas. Você não vai usar a palavra problema, nem na cabeça, nem na boca. Você vai substituir por duas palavras: tarefa ou aceitação. Se tem algo que dá para fazer, é tarefa. Se não dá para fazer agora, é a aceitação do agora enquanto você se reorganiza. Por exemplo, meu problema é que eu tô atrasado. Troca por minha tarefa é avisar e reorganizar. Meu problema é que aquela pessoa não me entende. Troca por minha tarefa é comunicar melhor ou aceitar que não dá para controlar. Meu problema é que eu me sinto ansioso. Troca por minha tarefa é sentir no corpo e voltar ao presente. E presta atenção no que vai acontecer. Você vai pegar a mente no ato. Você vai ver quantas vezes por dia ela tenta criar drama. E você vai perceber que existe uma parte sua que observa isso. Essa parte que observa é a sua saída. Não é mística. É consciência aplicada. Se você fizer isso por 24 horas, você vai notar um efeito colateral. Mais leveza, mais clareza, mais energia. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de multiplicar o peso. Você parou de colocar passado e futuro em cima do momento presente. E o momento presente, quando você encontra ele de verdade, quase sempre é manejável. E eu fecho com uma ideia que pode te acompanhar por anos. A vida não te pede controle total. Ela te pede presença suficiente para o próximo passo. O próximo passo é onde o seu poder mora. O resto é barulho. Agora, se esse vídeo te ajudou, faz o seguinte: curte e se inscreve, porque isso me mostra que você quer esse tipo de conteúdo, direto, profundo e prático. E comenta aqui embaixo: qual foi o problema que você percebeu que era só ruminação? E se você topar o desafio de 24 horas sem problema, escreve 24A nos comentários. Amanhã eu volto aqui para responder e para a gente transformar isso em prática real, não em teoria bonita.